Olá, gente, tudo bem? Bom, vocês vão fazer prova para PCPR, prova de redação para concursos, né? Então, a voz que vocês estão ouvindo é minha, professora Júnia Andrade Viana. E eu vou explicar para vocês como desenvolver uma redação dentro do modelo da UFPR, tá? A partir deste exemplo aqui, o exemplo número 2 do nosso curso, que é o Turma de Redação, eu trouxe para você uma redação prontinha para você saber como desenvolver o texto dentro do modelo UFPR. Vamos lembrar que a UFPR, já abrindo aqui meu vídeo, fez uma retificação do edital da PCPR e também da PMPR, né? Passando o total de linhas para 25, ou seja, você tem um mínimo de 20 e o máximo de 25 linhas. Então eu vou mostrar como que a gente pode expandir a redação nesse sentido, tá? Bom, a primeira questão que eu queria deixar claro para você é o seguinte: a PCPR não, a UFPR possui uma forma de solicitar a redação do aluno bastante peculiar. Não é? Que forma é esta? É um pouquinho diferente das outras bancas. Enquanto as outras bancas vão te trazer um tema central para você dissertar sobre o texto, não é bem esta a ideia desta banca. O que, que ela faz? Ela traz para você um texto ou vários textos, às vezes ela traz para você gráficos, às vezes traz outros gêneros como quadrinho, charge, e dali você vai tirar o tema central, tá bom? Ou seja, a ideia principal de um ou de dois ou de vários textos. Por quê, gente? É só a gente lembrar do edital. Olha só, aqui eu trouxe para vocês um quadro, não é? Avaliativo que a gente utiliza no curso, mas já adaptado para aquele processo do pós-correção, que é um processo que nós, professores, conhecemos bem e que você que vai fazer o concurso vai conhecer melhor no dia em que você receber seu resultado preliminar. A banca vai te mandar um quadrinho parecido com este aqui, tá? Com notações parecidas com esta. Mas existe um fator que você já deve ter passado por ele, mesmo que você não tenha percebido, que são os fatores pertinentes ao edital, que eu coloquei aqui com essa grafia diferente, tá vendo? Olha só, nessa parte de aspectos analisados. Bom, primeira questão, o que, que mostra, por que, que a banca tem uma formulação diferente, além de a gente já conhecer os outros temas da banca? Primeiro, gente, é o fator interpretação. Existe um aspecto analisado pela banca, que está lá no seu edital, em que ela vai cobrar fidelidade ao que propõe a questão, tá? Isso está lá no edital dela. Em que parte ela cobra isso? Na hora que ela comanda para você a interpretação do primeiro item, em que ela quer que você identifique a tese defendida por algum autor do texto e os argumentos apresentados por este autor. Às vezes a banca pede argumentos, às vezes ela pede, vamos supor, contra-argumentos que vêm aparecer no texto deste autor propostos, perdão, por outras autoridades que o autor usa como argumento de autoridade também no seu texto. Então, você tem esses comandos. Este comando do critério A é o que nós chamamos de comando interpretativo, conforme o edital, tá bom? Depois, aqui no critério B, meu só com azinho aqui, ó, nós vamos corrigir critério B, a banca vai analisar o domínio da estrutura do gênero textual. Naturalmente, ela vai cobrar de vocês dissertação argumentativa. Por que, que a Júnia sabe isso? Gente, porque o edital dela deixa claro que eles vão analisar a argumentação lógica, ou seja, se os argumentos que você utiliza são coerentes, não é, com a proposta, com a sua parte, a parte em que você defende. Bom, essa parte aqui de dissertação argumentativa é a segunda e mais valorosa parte da discursiva, compreendendo mais da metade dos pontos, tá bom? Lembrando que a banca trabalha com esses quebradinhos, é um diferencial dela também. Outras bancas não trabalham assim. Então, quando ela apresenta esta parte mais valorosa, o que, que ela quer nesta parte? Ela quer saber agora de você. Aqui que você realmente disserta. O primeiro item, você vai interpretar o texto, trazer o assunto para o texto. A partir do segundo item, você vai trazer o seu posicionamento, não é? E o seu ponto de vista. E os seus argumentos para defender esse posicionamento, melhor dizendo. Então, o seu posicionamento em relação à tese do autor. Você concorda com aquela tese? Você discorda dela? Não é? E qual é o seu argumento? Ou você tem uma solução para o caso? Então, a banca ela apresenta este comando, não é? E mais alguma coisinha aqui que ela quer que você dê conta, tá?
E por fim, ela vai cobrar o domínio da língua culta. E aí vem vários aspectos que ela trouxe, que ela traz no edital, daqueles aspectos ligados às normas gramaticais, né, o emprego do vocabulário e a coesão, que é a costura que cada parte do texto tem. Vocês vão ver que a banca normalmente dá o mesmo valor, não é, na hora assim que vocês receberem o resultado do primeiro item, tá? Geralmente ela costuma fazer isso de forma equilibrada, tá bom? Geralmente. Às vezes um concurso um pontinho a mais para uma área, um pontinho a menos para outra. Mas a parte mais importante que você tem que tomar maior cuidado é com o miolinho da sua redação. Ou seja, na verdade não é nem o miolinho, é a parte final da sua redação, porque é a parte em que você se posiciona, tá bom? Então vamos ver numa proposta que a gente trouxe aqui. Por que eu não peguei provas anteriores da UFPR? Ora, porque eu sinto que eu posso colaborar com vocês com algo a mais, trazendo o quê? Um assunto da atualidade, um assunto que nós estamos aqui no nosso curso preocupados, né, em cobrir, porque a gente sabe que cedo ou tarde, gente, bem ou mal, não é porque a gente gosta de falar de coronavírus, não, mas é porque para ser tema de redação pouco custa, tá? A grande chance aí, e o concurso de vocês está na ponta, né, na ponta do pós-pandemia. Então, naturalmente, a banca pode ter um interesse por este assunto. Vamos lá. O que se pediu aqui? Olha só. Partindo-se do texto acima, disserte de forma objetiva acerca do tema central do texto. Então, quando a banca diz de forma objetiva, ela quer dizer de forma objetiva mesmo, tá? E em concurso público, você precisa se lembrar do seguinte: além de ter que dissertar de forma objetiva, ou seja, ir direto ao assunto, você precisa trabalhar com precisão temática. As bancas não aceitam você ficar distorcendo muito as questões apresentadas por elas. Você tem que aprender a lidar um pouquinho com precisão temática. Então, a banca pediu para você dissertar sobre o tema central e pediu para que você trouxesse no seu texto, né? Ela vai demandar isso aqui. Ela vai criar um roteirinho da parte de interpretação e o roteirinho da parte de redação em si, tá? Que é a parte de gênero textual que ela deseja ver. A primeira é identificar a tese, defendida pelo biólogo. Então você vai ter que identificar essa tese. Eu vou te dar uma canja daquelas. A tese está no início, tá? Geralmente no início. É claro que precisa se estar no início, precisa corresponder ao nome dessa pessoa, que é o biólogo. Então, ó, segundo o biólogo Átila Lamarino, né, o isolamento social é o melhor remédio contra o espalhamento do coronavírus, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é identificar a tese. Depois a banca vai exigir de você os argumentos defendidos por ele. É sempre assim. Ou ela vai querer uma solução, vai querer uma argumentação e tal. Se ela pedir os argumentos, naturalmente você vai ter que ler o texto todo e fazer uma síntese desses itens do texto, tá certo? Para você apresentando os vários argumentos que este autor traz. Cumprida essa primeira parte, a banca vai exigir que você se posicione em face desta tese do autor. O que é se posicionar? É apontar se você concorda com a tese dele ou se você discorda com a tese dele. Eu vou te dar uma dica muito importante em concurso. Não confunda questões pessoais com competência textual. Isso é muito importante. Às vezes nós temos uma questão pessoal, por exemplo, vamos supor que você seja contra o isolamento social, da forma como está sendo feito, etc. Tá bom? Mas você nota que para você terminar sua redação bem, quando que se pede a apresentação de outra proposta para evitar a doença, você nota que é melhor você concordar em termos textuais, em termos de competência linguística. Aí é melhor eu concordar. Por quê? Porque eu vou ter um argumento imbatível para poder sustentar minha tese. Porque às vezes eu tenho um ponto de vista, mas o meu argumento pode cair por terra dependendo do que eu fiz no correr do texto, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com esta parte. Bom, vamos lá. Até porque, se você discorda da tese do biólogo, você vai ter que me apresentar um argumento de autoridade compatível, algum número, né? Nós chamamos de argumento de prova concreta, algum argumento de autoridade, tá certo? De patamar similar ao do biólogo. Então, aí você tem que entender que haverá esse tipo de exigência. Portanto, você tem que se armar. Qual é o melhor caminho? Não é o que eu penso, é o que me faz tornar, ou seja, vai me fazer me tornar policial civil, que é o que eu tanto almejo. Então, eu não levo para a prova o coração, eu levo a razão, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira questão que você tem que levar em consideração, né?
e a banca vai analisar a apresentação do seu texto, é a quantidade de parágrafos que você terá que apresentar. Então não faça monobloco. O que é um monobloco? Um parágrafo só. Não vai funcionar. Se aqui você tem 2 itens, o examinador espera, na cabeça dele, né, que você divida o texto em pelo menos 2 partes. Em pelo menos 2 partes. Bom, se a gente fosse adotar outras redações da UFPR que são de extensão mais curta, dá para fazer 2 parágrafos e morreu a nota. Mas como ela aumentou a extensão ao fazer a revisão do seu edital, ela passou para o mínimo de 20 linhas, então eu te aconselho desdobrar estes assuntos aqui. Desdobrar em que parte? Exatamente na parte dos Zs, tá? Para ficar interessante. E aí você vai ver aqui uma redação que a gente trouxe, né, do curso para você conhecer um pouco como fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Vou trocar um pouquinho a caneta para ficar mais fácil tomar nota. Aqui se diz assim: o tema central do texto é o isolamento social, como sendo a melhor atitude para se evitar a disseminação do vírus causador da Covid-19. Ponto. Essa é, inclusive, a tese defendida pelo biólogo Átila Lamarino. Perfeito. O que o aluno fez? Olha, ele trouxe o tema central, não é? Exatamente lá, apontado no início. Inclusive, ele diz, ó, essa é, inclusive, a tese defendida pelo biólogo, ou seja, ele já fez o comando geral da questão e já está respondendo o item A. Que o item A pediu qual é a tese geral, tá? Então ele fez direitinho, tá bom? Agora ele vai ter que apresentar os argumentos, né? Como ele deixou o nome do Átila Lamarino aqui, em termos de coesão, ele tem que variar, porque existe variação vocabular. Então nós estamos aqui, ó. Este argumenta que a família do coronavírus, agente causador da Covid, já era conhecido dos cientistas. Argumenta também que tais agentes são provocadores de doenças do trato respiratório. Gente, tudo que o aluno está fazendo aqui é basicamente pegar o texto, modificar as palavras, mas interpretar o texto. Você não pode copiar o texto, isso é importante. Você tem que interpretar aquele texto, tá? Colocar suas palavras e estender. Se você sentiu que o seu período está ficando muito extenso, o que você faz? Ponto final, para você continuar o período. Mas você continua o período do nada? Não, você tem que evocar novamente, ó. Você aqui falou por coesão Átila Lamarino, por cadeia coesiva que trocou por pronome. Aqui eu tinha um substantivo e aqui passei para um pronome. Eu vou entrar com outro pronome aqui? Não. Agora eu volto para o substantivo. É a cadeia coesiva, ela é oscilatória, tá, gente? Se você empregou um substantivo aqui, o próximo que vem é um pronome. Se você empregou um pronome, o próximo que vem é um substantivo. Então são segredinhos de textualidade que deixam o seu texto mais claro. Porque às vezes você até interpreta bem, mas qual que é o problema? Na hora que você vai escrever, já reparou que na redação muitas vezes a gente vai escrever, está na nossa cabeça, mas o professor de português fala, isso não está no texto. A nota vem a menor, não é? E aí você fica chateado, poxa, eu achei que tivesse entendido, eu respondi sim. Quantas vezes eu vejo os alunos do pós-redação falando isso comigo na fase recursal? Júnior, eu respondi sim, eu tenho certeza. E aí eu leio a redação com o aluno, ele vê que não estava lá, tá? Por causa da dificuldade de se expressar. Então você tem que ter um domínio de expressão muito bom, tá bom? No turma de redação, por exemplo, a gente tem notado essa mudança de postura dos alunos da primeira até a terceira redação, tá? Então, da primeira à terceira mudança de postura, ela chega a quase o alcance de 27, 28 pontos em 30. Por quê? O aluno sai lá da casa dos 60% lá de 19, 18 pontos e ele consegue avançar bastante, tá? Então, tá? Por quê? Porque você aprende a se expressar melhor. Então, vamos lá. Bom, a segunda parte do seu texto diz respeito a quê? Ao seu posicionamento e apresentação de uma proposta, além da proposta que está no texto. Então aqui, olha só como o aluno se posiciona. De fato, a tese do autor é de substancial importância, o aluno concordando com o autor. Visto que enquanto não há vacina ou remédio contra a Covid-19, a não aglomeração de pessoas previne a disseminação rápida da doença e, por consequência, né, o colapso do sistema de saúde. Então, aqui ele trouxe os argumentos dele, já está no finalzinho, tá? Então, se você observar bem aqui foi o posicionamento, e esse posicionamento, olha só, para uma redação que se estende para mais linhas,
você agora pode justificar. Ele vai ser o posicionamento com a sua justificativa, com a sua argumentação, tá bom? Que pode ser ampla. Se a banca te pedir justificativa, então você já está cumprindo. Se ela não pedir, você coloca a justificativa, tá bom? Agora, se ela pedir justificativa, você traz uma solução. É uma dica de extensão para você ganhar linhas, porque ela deve dar comandos muito enxutos para você trabalhar com eles. Então vamos lá. Então agora o aluno vai concluir, porque ele vai concluir agora pela proposta de solução. Além da proposta de isolamento social, é recomendável que as pessoas redobrem a vigilância quanto à higienização pessoal, adotando atitudes como, por exemplo, lavar bem as mãos com água e sabão. Muito bem. Então ele trouxe mais um mecanismo, tá certo? De solução, ou seja, de combate à Covid. Veja aqui, muita gente pergunta sobre essa extensão aqui, tá, gente? Assim como, por exemplo, eu vou explicar isso aqui em concurso. Se você vai fazer uma redação do Enem, por exemplo, não é recomendável você usar como, por exemplo, tá? No Enem, não. Por quê? Porque a banca tem uma postura diferente. Quando você vai para o concurso público, o concurso não entende isso como redundância. O concurso entende o como conector de comparação e o por exemplo como uma expressão adverbial de exemplificação, né? O entendimento do professor Ivanildo Bechara, acompanhado pela maioria das bancas, tá bom? Bom, se você gostou, né, você gostou dessas dicas que a gente deu, quer estudar conosco, tá certo? Você pode nos procurar no Turma de Redação, ó, www.turmaderedacão.com.br. A gente dobrou a aposta, agora são 10 temas de redação. E você pode aproveitar a promoção que vai até o final do mês de maio, né? E investir no seu curso R$ 195 divididos em 3 vezes, sem juros ou em até 12 vezes. Para ser policial civil, você tem que começar com a melhor redação, com a certeza de que você realmente vai conseguir ter uma nota boa na redação e afastar de vez este medo que você tem de não conseguir ser aprovado em concurso por conta de redação, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças para esta banca não, tá bom? Beijo grande para você, ótimo concurso, ótima temporada de estudo, cuide da sua família, tá bom?